Voltamos para dar continuidade à rodada de entrevistas com os gestores municipais e saber quais serão as primeiras ações pensadas para a cidade nesta nova administração. Hoje é a vez de conversarmos com o presidente da Endurbe, Eliseu Ecler. Boa noite, Eliseu. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigado. Eliseu, a Prefeitura contratou um plano municipal para remodelagem do sistema urbano da cidade. E algumas medidas, isso no governo anterior, e algumas medidas foram colocadas em prática, como é o caso da reformulação do trajeto de algumas linhas, também do passe único, mas os terminais, que é uma reivindicação antiga da população, não foram construídos. O que você acredita que dessas ações previstas pelo plano vão ser colocadas em prática na sua gestão? Olha bem, as mudanças de curto prazo, elas já foram implantadas. Que era análise assim, se aquela linha, aquele era realmente o trajeto, mais pontos, menos pontos, onde devia parar o ônibus, qual é aquele trajeto que teria andaria menos da sua casa até o primeiro ponto. Então, esse estudo ele já foi feito e implantado, apesar que ele não é estanque, viu? Esse é um estudo diário, porque é uma mobilidade muito grande nisso daí, né? E naquela época, como você citou, o terminal, na realidade, com a integração eletrônica com o bilhete único, ele se tornou obsoleto. Porque antigamente você tinha, até, desculpa a palavra, assim, um curral, Você fechava, porque o ônibus desciam ali os passageiros esperando o outro ônibus. Hoje não tem essa necessidade, porque com o bilhete eletrônico, qualquer lugar que você vai, você tem 1h30 para ir de um ponto ao outro, você não precisa parar em algum lugar, Agora, eu acho que nós poderíamos, dentro desses estudos, dentro de uma colocação, seria os estudos hoje substituindo, seria uma estação de conexão. Isso porque muitos usuários reclamam do calor, da chuva, Seria uma forma de resolver essa situação? Exatamente. A estação de conexão é assim, nós temos linhas que atravessam a cidade. Só que, na realidade, na hora que você chega no centro, certo? Principalmente na Rodrigues Alves, 90% dos usuários descem nessa região. E o ônibus, ele segue, depois do seu ponto final, com 10% daqueles usuários. Então, na realidade, você pararia uma secção, Então, uma estação de conexão num ponto central, onde 90%, mas aí o que seria? Seria o conforto do usuário, exatamente o que você falou, Uma cobertura, um banco, um banheiro, por exemplo. Apesar que aqueles 10% que vão ter que descer e pegar uma outra conexão para ir para o ponto final, ele sempre vai reclamar. Mas olhe bem, nós temos que analisar a demanda coletiva, Então, a demanda coletiva, 90% é óbvio que... Porque nós temos que analisar também tudo, o custo disso daí. Se 90% descem no centro, eu não preciso todas as linhas seguirem até o seu itinerário final. Então, nessa conexão, esse é o estudo hoje. Temos alguns locais que nós podemos, hoje já estamos estudando para fazer esse tipo de conexão, Agora, Eliseu, um outro assunto que também é bastante comentado, foi bastante comentado no último reajuste de tarifa, foi a questão do método de cálculo da tarifa. Existe alguma previsão de mudança dessa metodologia? Olha, segundo a literatura, aquilo que nós lemos, 90% das cidades que têm o transporte coletivo, o ônibus, usam o método J-POT, que é lá de trás, tem um método que você calcula com N variáveis, para chegar àquele valor. Porque, na realidade, o grande problema é você chegar ao valor inicial. No caso, vamos pegar aqui de Bauru, o último reajuste, ele já não foi pelo J-POT. Então, eu até anotei aqui, o último reajuste nós já tivemos o IPCA, foi aplicado apenas o IPCA. Porque se fosse pelo J-POT, nós íamos ter um problema. Porque você tem uma demanda, só que o que aconteceu? Com a crise econômica, você pega assim, o ano passado, até 8 meses, ele tinha um volume de usuários. Os últimos 4 meses caiu lá embaixo. Teria que ver um realinhamento. Mas na hora que você pega a média, é ok. Então, na hora que você aplicou o IPCA, você pegou a inflação do período e se aplicou. Agora, ainda não há uma metodologia
desenvolvida, comprovada, que não seja o método J-Pot, principalmente para o valor inicial da passagem. Agora, mudando um pouquinho de assunto e falando do lixo. Todo o lixo que é coletado aqui na cidade de Bauru está indo para Piratininga. Qual é a previsão de construção de um aterro sanitário aqui para a cidade? Olhe bem, a figura aterro sanitária ela já está superada, é proibido isso daí, independente de licenciamento ou não. Nós temos aí o Código, né, de Resíduos, tal. Até 2020, todos esses aterros terão que ser interditados. É o caso do nosso aqui, né? Eu costumo falar que um aterro sanitário, ele é um filho nos próximos 50 anos. Eu dou um exemplo para você. Nós estamos a estação de chorume lá do aterro de Bauru, que hoje não recebe mais lixo, nós retiramos, nesses últimos 2 dias, quase 200 metros cúbicos de chorume. E cada vez que chove, que inunda, aquilo, novamente, a gente fala assim, é um dinheiro que a água leva embora. E qual seria a alternativa, então? A alternativa seria uma estação de tratamento de resíduos sólidos. Como temos em Piracicaba, em algumas cidades, nós temos equipes já visitando isso daí, certo? Porque a estação de resíduos sólidos, você elimina o problema do aterro. Porque o aterro é um negócio e um cuidado terrível para o meio ambiente. E a prefeitura tem condições de fazer um investimento já de imediato? Olhe bem, a ordem, a orientação que eu tenho hoje do prefeito já é para estudos e nós eliminarmos isso daí. É ter realmente essa solução. E provavelmente ainda esse ano, nós vamos ver se o melhor é o que? É uma PPP? É uma concessão, nós vamos achar uma solução para isso daí. Por isso nós temos um grupo de estudos para achar qual é o melhor encaminhamento. É que nem a gente fala assim, olha, mas nós temos hoje quase 25, 28, dependendo do dia, caminhões que fazem os setores, recolhem os resíduos sólidos, principalmente o lixo orgânico, e vai para Piratininga. Isso tem um custo muito alto. Nós temos, além do desgaste do caminhão, nós temos pedágio e o valor que nós pagamos para depositar esse lixo, esse resíduo sólido lá. A ideia, duas coisas, ou se faz uma estação de transbordo, que também não é fácil, porque uma estação de transbordo, em que nós temos a área onde é o nosso antigo depósito, né, de resíduos, ela já é ambientalmente licenciada. E nós temos toda uma estrutura com balança, guarda, porque aquilo é um negócio vivo, nós temos tratores que movimentam aquilo lá. É interessante as pessoas até conhecerem, para saber o problema daquilo lá. Mas na hora que você faz uma estação de transbordo, ela também tem, mas como eu vou depositar ali o lixo, como é comumente falado? Não, ela tem que ser coberta. Se der uma chuva, para onde vai o chorume, esse resíduo? Nós temos que fazer toda uma impermeabilização do local. Temos que contratar um caminhão depois para levar aquele lixo. Então, na realidade, nós temos que fazer um custo-benefício nisso tudo. Uma coisa é certa, o melhor custo-benefício é uma estação de tratamento de resíduos, que você elimina de uma vez por todas. É o que já existe no mundo, né? Tá certo, Eliseu. Eu agradeço a sua participação hoje com a gente. Estamos à disposição. Outros assuntos, por favor. Eu que agradeço. Muito Obrigado. Obrigada.